Fala pessoal, estou aqui agora para falar com vocês sobre recursos e redação itens tipo D, né? A consulta e o recurso, né? Então é o seguinte, primeiro vamos verificar como é que você consegue acessar a página de recurso que algumas pessoas ainda estão com dúvida, tá? Ao entrar lá na página do Sebrasp, tá? Você vai entrar lá na parte inicial, lá na página inicial, tá? E aqui vai ter o resultado provisório da análise de documentação, que nós fizemos o vídeo agora há pouco. E aqui a gente vai ter resultado, né, recurso contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial dos candidatos que declararam deficiência. O pessoal foi chamado, foi feita uma entrevista e tal, e aqui é o resultado. E tem aqui ó, o resultado provisório dos itens tipo D, recursos contra o resultado provisório de itens tipo D e redação. Então quando você clica aqui nesse link, vou deixar ali embaixo aí, vai aparecer para você consultar com o seu CPF e sua senha, tá? Seja para o PAS 1, 2 ou 3, é assim que você vai fazer. Só que no PAS 1 e 2 ainda não está liberado, né? Acho que ainda não está liberado. Vou até conferir aqui. Eu acho que vai sair só mais para frente. Saiu agora para o pessoal do terceiro ano por conta da necessidade de ter a nota logo para sair o resultado, tá? Então você que é do PAS 1 e 2, fica tranquilo que o seu vai sair só lá para o mês 4, tá bom? Então olha só, pessoal, vindo aqui, cliquei, vai aparecer para você entrar com seu CPF e sua senha. Quando você entrar nessa página, vai aparecer então para você abrir e fazer a consulta aqui, né? Então no link que eu falei para vocês, esse aqui que vai ser o link. Quando você entrar lá, vai aparecer essa tela inicial explicando os procedimentos. É a mesma cara da página de recurso anterior, a diferença muda aqui que você vai poder baixar os arquivos. Vai aparecer o curso que você se inscreveu e aqui vai ter o espelho da redação e o espelho do item tipo D ou dos itens tipo D, tá? E aqui a prova ou itens. Quando você clica aqui, você consegue baixar a sua prova de redação e tal. Então aqui ó, no espelho você vai ter lá as marcações dos pontos que você perdeu, das linhas que você escreveu, quantos erros você teve e a nota, o detalhamento do cálculo da sua nota. E aqui nos itens tipo D, você vai ter também quanto que você pontuou de um total de X lá, certo? Então você clica aqui ó, para baixar o espelho da redação e clica aqui para baixar o espelho do item tipo D, tá certo? E aí, pessoal, a partir daí você vai ter condições de entrar com recurso ou não, né, caso seja do seu interesse ou não, aí fica ao seu critério. Então o recurso é depois, primeiro você baixa para conferir. Então aqui eu trouxe aqui o espelho da redação, para vocês perceberem, para quem não conhece, até mesmo para quem for do PAS 1 e tal, e que quiser conferir, aqui mais ou menos vai estar mostrando os elementos que foram avaliados, os aspectos macroestruturais. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. São 5 tópicos, tá? Sendo que aqui, ó, um é separado, é a apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafo, estrutura textual, vale 0 a 5 aqui. Aqui você tem 0 a 0,5, aliás. Então é de 0 a meio ponto que você ganha por isso. E aqui do 2 em diante é um desdobramento do outro aqui. Você tem coesão, coerência, adequação à tipologia textual, respostas às perguntas, considerando o papel social, político e cultural do riso, que são respostas às perguntas. No seu texto tinha que ter respostas a essas perguntas, entendeu? Você tinha que ter falado sobre isso, as palavras-chave, os pontos-chave aqui, para responder tocando nessas temáticas aqui. E apreensão e desenvolvimento do tema, a forma que desenvolveu, tal, por aí vai. Enfim, a gente tem um desdobramento aqui. Dentro desse aspecto de apreensão e desenvolvimento do tema, você tem um desdobramento aqui conforme detalhado. Então aqui você teria aqui, ó, valendo 3,5, a questão das respostas às perguntas lá. Você tem 3 pontos aqui de adequação à tipologia textual, tipo textual, e 3 pontos aqui de coesão e coerência. Então coesão, coerência, resposta às perguntas já pega bastante coisa, já dá 9,5. E aí você tinha meio ponto do aspecto geral, da estrutura textual geral e o respeito às margens, parágrafo e legibilidade, a letra, né, legível. Então, pessoal, isso aqui totalizando dá 10 pontos. A redação, como nós sabemos, é 10 pontos. E aqui está, ó, a nota que você vai ter tirado na sua redação aí.
Então, aqui, por exemplo, ó, de 0 a 3,5 foi tirado 2,3. De 0 a 3 tirou 3, de 0 a 3 tirou 3. Ou seja, a pessoa foi bem na coerência e coesão, a adequação à tipologia foi bacana. Aqui, então, só não conseguiu encaixar um pouco dentro da temática, do que era esperado, das respostas esperadas, tá? Então, foi uma redação bacana. No entanto, a nota, né, foi bacana ali. 7,72 é uma nota bacana. A pessoa acabou tirando 8,83, mas aí teve as penalidades, ó. O número total de linhas efetivamente escritas, ó, foram 27, só teve 27 linhas escritas, a redação está aqui, eu já vou mostrar para vocês. E o número de erros foram 15 erros, tá? Nessas 27 linhas. Aí esses erros, aqui é que você consegue entrar com recurso, entendeu? Principalmente aqui, porque você consegue observar cada trecho, né, cada pedacinho. Aqui, por exemplo, ó, aqui está dizendo que em questão a grafia e acentuação, teve um erro na linha 2, teve um erro na linha 9, um erro na linha 22 e um erro na linha 25. Então, é aqui que você, por exemplo, consegue olhar e conferir se esse erro realmente existiu. Às vezes você pode ter escrito uma palavra faltando o acento nela, a grafia, a forma que você escreveu era de um jeito, era com C, com CS, SC, alguma coisa, depois X, sei lá. Então é aqui que vai apontar. Aqui, por exemplo, teve erro de morfossintaxe na página, na linha 4, na linha 5, 2 erros, na linha 9, na linha 11, 15, 16, 17, 19, 20, 25. A maioria de vocês provavelmente vai errar morfossintaxe mesmo, porque é a parte mais complexa, porque entra concordância, aquela coisa toda. Então, realmente, a maioria tende a errar mais, eu acho, né, em morfossintaxe. E grafia talvez menos. E aqui é possível perceber isso. E ainda assim, a nota foi bacana, né? A nota foi uma nota bem bacana, certo? E aí, pessoal, perceba, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Lá está falando que na linha 9 teve um erro de grafia ou de acentuação. Perceba aqui, ó, ortografia na linha 9. Vamos ver lá. Linha 9, aqui, ó, o correto seria aqui, ó, interpretações, tá? Aqui teria, cadê a linha 9? Perdi. Interpretações. Tá vendo que aqui não cortou o T? Então, isso aqui já conta, né? Então, não cortou o T. Então, de fato, aqui o pessoal detectou aqui um erro nesse aspecto e foi pontuado ali, foi feito desconto, tá? Então, é só um exemplo para você perceber de que maneira você pode conferir sua redação aí e a partir disso, por exemplo, se aqui está apontando um erro, eu vou lá na linha 9, não acho esse erro, né? Mostro para todo mundo ali, ninguém verifica esse erro, então pode ser que o examinador, na hora de corrigir, tenha se equivocado. Então você entra com recurso falando que a linha 9 não foi constatado nenhum erro por isso, ou porque aquela palavra realmente acentuada daquela maneira, tal jeito. Você leva a sua argumentação, tá? E aí, quando você for escrever o recurso lá, quando você clicar em recurso aqui, novo recurso, você vai especificar qual é a linha, tá? Que você está entrando com recurso. Qual que é a linha que você está entrando com recurso e aí explica qual é a palavra ali, aquela coisa toda e argumenta defendendo, então, que você acha que foi injustiçado porque está correto, aquilo está correto, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, se você não tiver condições, de repente, de fazer essa conferência, encaminha para o professor ou uma pessoa que você conheça que manja aí da língua portuguesa, né, de revisão ali, de correção da sua redação e pede para essa pessoa fazer análise para ver se cabe recurso em algum dos erros que foi constatado para você, que foram atribuídos a você. E aí, percebendo que há uma possibilidade sim, você vai escrever o recurso em cima daquela linha, daquele ponto que foi destacado, tá? Eu conheço casos de alunos aí que já subiram 1,5 ponto a quase 2 pontos aí, entrando com recurso, porque no caso deles, eles conseguiram convencer o examinador em relação a isso, que a parte lá, o erro não era um erro às vezes, então é nesse sentido. Então entrar com recurso na redação é dessa maneira, tá? Em relação ao item tipo D, quando você baixa o espelho vai estar dessa maneira aqui,
nós só tivemos o item 100 no passo 3, e ia lá, ó, perceba que estava valendo aqui de 0 a 2,190. Então 2,190 é que era a nota aqui, ou seja, menos de 2,5 era o valor do item, desse item tipo D. Então, o que acontece? Lá acho que era para desenhar um gráfico, né? Um gráfico lá de física e tal. Então, se você já foi divulgado a resposta, qual era o gráfico correto, então você tem que conferir se o seu gráfico está igual ao gráfico esperado, ou se fosse um exercício de cálculo, se o seu cálculo coincidia com o cálculo correto, ou se estava no caminho, e aí você entra com recurso, tá? Nesse caso aqui, talvez seja até um pouco mais difícil entrar com recurso, por quê? Porque ou o seu gráfico bateu ou não bateu. Então não tem muito o que fazer. É conferir se o seu gráfico bateu com o que está lá disponibilizado lá na página. Logo abaixo ali dos links, lá embaixo, onde você baixa a prova, vai estar lá também disponibilizado o desenho do gráfico, a resposta esperada para ele. Alguns cursinhos divulgaram os gabaritos aí também, tem lá os desenhos. E aí você compara, o seu gráfico vai estar aqui, você consegue baixar o seu gráfico, ter acesso a ele, lá junto da redação também, você consegue ter acesso a ele. E a partir dali você verifica se estava no caminho ou se não estava. E se você acha que estava mais ou menos no caminho, tente contra-argumentar, se você acha que foi injustiçado. Então é assim que a gente entra com recurso em relação à redação e itens tipo D. Você baixa o espelho, confere como foi corrigido, observa ali a sua resposta e a resposta esperada, e aí você avalia se você foi injustiçado ou não, se você concorda ou discorda da correção que foi feita. A partir disso você entra com recurso explicando de que maneira, né, argumentando aí, fazendo a sua defesa, né? Então é assim, pessoal, basicamente é dessa maneira que você vai fazer a sua análise do recurso e verificar se você vai ou não entrar com o recurso na redação ou no item tipo D, ou nos dois, tá joia? Então é assim que faz, se você não sabia, é assim que faz. Lembrando que eu gostaria que vocês, eu falei no vídeo anterior, há 2 vídeos atrás, se você puder me encaminhar sua redação e o print do seu espelho, o print da sua redação e o print do seu espelho de redação, eu gostaria bastante, porque eu gostaria de analisar para a gente melhorar nos próximos vídeos, por exemplo, eu poder falar mais da redação e usando como exemplo alguns espelhos, né, das pessoas que me encaminham, porque isso é importante para a gente perceber como é que a pessoa escreveu, para você ficar, se às vezes você tem dúvida de o que escrever, como é que é a cara da redação, se a pessoa tirou 9,5, qual foi a cara da redação que ela construiu? Se o cara tirou 5,5, que redação, que cara mais ou menos foi essa? Né, para você saber se a sua redação está mais ou menos adequada ou não. Tendo em vista que redações do PAS a gente não encontra por aí disponibilizadas na internet, dificilmente a gente tem. Então a ideia seria a gente criar aqui também um canal, contribuir, né, com você na preparação do canal aqui, de maneira que você pudesse visualizar algumas redações de pessoas que fizeram, né, e você se enxergar ali, já a partir dali já ter uma ideia de como se preparar para a redação. Principalmente isso ajudaria demais o pessoal que está vindo aí do PAS 1, 2 e o pessoal que vai ingressar no 3 nesse ano, tá? Então se você puder encaminhar, ficarei muito grato. Eu coloquei o e-mail no outro vídeo, vou colocar aqui de novo, ó, eliasvec@gmail, tá? gmail.com. Manda lá para mim o espelho e o print do espelho da redação e o print da sua redação, para eu poder dar uma estudada e juntar, né, e a gente poder lançar vídeos futuros aí, beleza? Valeu, galerinha, boa sorte para todos vocês.